Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Spirited aqui da nossa federação. Espero que estejam todos bem e, inclusive, sejam bem-vindos mais uma vez. Lembrem-se, por favor, de deixar o seu joinha, o seu like aqui, de comentar, mandar perguntas para o nosso palestrante de hoje, e, inclusive, compartilhar esse vídeo, ou melhor, essa live com as pessoas do seu grupo espírita, nossa casa espírita, ou seja, onde você quiser. E além disso também, por favor, se quiserem, se sentirem à vontade, se inscrevam aqui no nosso canal para ajudar a levar mensagens do bem para todo mundo. Mas sem demora, hoje nós vamos receber o nosso querido companheiro José Onofre. Opa, perdão, amigo, desculpa. É Pedro Onofre, que ele está com a gente para falar sobre desencarnação. Tema muito importante, né? Seja bem-vindo, Pedro. Fique à vontade. Você já sabe como funciona. 20 minutinhos e eu volto. Perfeito. Boa noite, Jora. Boa noite, amigo internauta. Vamos estar juntos nos próximos 20 minutos com a exposição do tema, depois mais 20 minutinhos para a nossa interação. E é muito importante essa troca, né, esse esclarecimento, que é o objetivo de quando nós nos colocamos para discutir qualquer tema. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa nos organizar. Tá tudo certinho aí? Então, vamos falar sobre a desencarnação, que é um tema de muita importância, até pelo tempo em que nós vivemos, né? Passamos um período de desencarnações coletivas, e o entendimento dela ajuda com que aquele que está desencarnando, ou seja, está deixando o corpo físico, na visão de outras religiões como morte, como para os familiares, né, esse entendimento faz com que o sofrimento seja menor. A dor sempre presente, mas o sofrimento menor ou até mesmo inexistente. Eu vou usar algumas gravuras do projeto Imagem, e aí eu peço para o amigo internauta não fazer prints, né, porque tem direitos autorais, nós pedimos a autorização para essa palestra, mas com essa ressalva, né, eu coloquei algumas imagens dentro da própria imagem para diminuir, coibir essa prática, tá bom? Vamos colocar alguns exemplos presentes no livro Obreiros da Vida Eterna. Para falar de desencarnação, é importante sabermos sobre a reencarnação, né? Então, quando é que o espírito começa a ligação? Quando o espermatozoide fecunda o ócito. Então, o espírito faz uma ligação com o ovo agora em formação. Esta ligação transmite as informações do espírito reencarnante, que vai dando um molde para aquele embrião. E, durante o desenvolvimento, cada célula vai sendo revestida, né, pela expansão do espírito, e aí a gente vai dar o nome de perispírito, né, que Allan Kardec estabeleceu, de maneira que cada organismo, cada órgão em formação vai tendo esta ligação. Ela se completa por ocasião do nascimento, né? O espírito assume, né, os comandos das funções vitais daquele corpo formado, com aquele corpo saído do útero. Então, a desencarnação nada mais é do que o movimento contrário, né? Então, aquelas ligações das células são desfeitas e existem alguns pontos no corpo em que faz essa ligação mais forte. Bom, para que nós possamos entender e estudar o fenômeno, nós vamos utilizar o caso Dimas, presente no Obreiros, e dar os exemplos de outras situações, e certamente vamos poder aprofundar na parte de perguntas, né? Então, Dimas, ele era um trabalhador espírita, médium, e muito embora tivesse a experiência, né, dos dois campos,
apresentou algum grau de dificuldade desse processo, né? Então, aqui nós estamos a presença da equipe espiritual que desceu da colônia Nosso Lar para a Terra, para essa assistência, né, de 5 pessoas que estavam desencarnando, 5 pessoas ligadas ao Nosso Lar, né? Então, vamos agora, de maneira didática, falar de algumas etapas desse processo de desencarnação. Primeiro, é que existe um processo de preparação. Não existe o acaso. Mesmo a morte violenta, mesmo a morte abrupta aos nossos olhos, a espiritualidade acompanha os passos, sabe do que está acontecendo ou do que está para acontecer. E existe uma preparação. Aqui nós temos a presença, uma assembleia, né, exatamente dos 5 desencarnantes daquele grupo, que foram trazidos até a casa de Fabiano, no plano espiritual, para haver esta elucidação. Interessante que esses desencarnantes tiveram percepções diferentes. Mas esse é o primeiro toque, que existe preparação. Segundo, é que o processo de desencarne ele pode ocorrer de forma natural. Os espíritos esclarecidos, as pessoas que já estão mais esclarecidas, elas participam ativamente desse desligamento, mas na maioria dos casos, no nosso planeta, ele se dá a partir dos espíritos assistentes para fazer esse papel, à semelhança dos médicos, enfermeiros, as parturientes, as parteiras, né, que fazem o parto, né, que vão dar assistência ao nascimento. E nós temos, então, a equipe espiritual que cuida desse desenlace. É importante dizer que o pensamento das pessoas que velam por um paciente terminal, por exemplo, de um paciente que está em vias de desencarnação, influencia esse processo, que não é simples. O que ele vai fazer é um desligamento daqueles pontos mais, digamos, mais fixos, né, dos centros de força. Começam de baixo para cima, aqueles centros de forças, né, que se é estudado nos passes, né, e tudo mais. Mas, resumidamente, o solar, né, onde tem as bases mais fisiológicas do corpo, cardíaco, das emoções, e o cerebral, o principal, que é a transmissão do pensamento, da intelectualidade, né? E lá, inclusive, onde vai sediar, né, a ligação daquele cordão prateado. Muito bom. Então, o que acontece? Quando você tem um parente, né, que está ali pedindo para que ele não morra e fazendo eu diria, uma súplica pela permanência, pode atrapalhar isso, porque aquele espírito que está desencarnando, ele capta isso, e a força dele em permanecer no corpo, ela é uma força muito potente, porque o pensamento sempre vai ter uma força muito potente. E aquilo, mesmo ele estando em coma, né, mas naquele processo espiritual ele pode estar atento e fazer uma força para a permanência. Então é comum que a espiritualidade confira, né, numa transmissão fluídica, uma melhora orgânica daquele paciente, para que os familiares, cansados de acompanharem, possam dar uma descansada. E nesse processo, com uma paz, né, com o silêncio de pensamentos, a equipe poder trabalhar. A gente que acompanha no hospital vê muito isso, a chamada melhora para a morte. Desligamento de centros de força que nós falamos, e essa questão dos familiares que são afastados. O importante que no processo de desencarne, é isso que nós estamos chamando atenção agora nesse diapositivo, é a presença de familiares já desencarnados, que descem, que é muito comum, eles se aproximarem para o acolhimento. Nesse caso aqui, do Dimas, a gente vê essa senhora, que é a mãe dele, né, que vem favorecer. Então, quando o espírito ele vai começar a registrar, né, o que está acontecendo no plano espiritual, esse ver a mãe, ver o pai, a avó, né, muitas vezes facilita. Então, é comum. Então, quando alguém está comentando que está vendo pessoas que já foram, pode ser um sinal que está chegando a hora, né, de retornar. Importante dizer que mesmo quando é feito esse desligamento, mesmo quando existe a morte física, né, até a morte cerebral, né, celebrada por um médico, ainda permanece a ligação desse cordão prateado, cordão de prata, que é aquele em que os espíritos são vistos quando eles estão, por exemplo, emancipados durante o sonho. Esse cordão permanece, né? É uma ligação
que não pode ser feita uma ruptura abrupta a depender de cada pessoa. Não existe uma regra. Para alguns, ele será até de imediato, espíritos muito esclarecidos. Para outros, 2 horas depois. Aqui no caso do Dimas, foi no dia seguinte, 24 horas depois, durante o processo do velório, é que esse cordão foi desconectado. Dependendo do pensamento, pode durar semanas, meses, e em algumas situações, até anos. Né? Já não mais o cordão, porque já não tem onde ele fixar, já não existe mais matéria, né, depois desse período, mas ele ainda permanece com o pensamento conectado. Né? Então isso é importante esclarecer, porque aqui nós vamos ver, no caso do Dimas, já no processo de velório, no momento em que é feito o desligamento, o desenho, ele é um desenho simples, né, mas ele é uma operação, né, que é feita para ter esse desligamento e, enfim, a pessoa está completamente desconectada do corpo físico. E aqui nós estamos no velório, e por falar de velório, né, é muito importante a nossa postura nesses encontros, digamos assim, né? É comum que as pessoas que passam muito tempo sem se encontrarem passem a se encontrar, e é importante a gente saber o que está acontecendo, porque aquele paciente, aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente que está desencarnando ou desencarnou, ele pode em espírito estar presente ainda, né? Ou ligado, pode até estar num pronto-socorro, em locais mais elevados, mas ligado através do cordão prateado. Né? Então, as emoções que são vivenciadas ali podem ser transmitidas e podem também trazer algum desconforto, alguma angústia para o espírito. Então, a recomendação do velório, para que nós possamos não ficar com um aspecto sisudo, não ficar com um comportamento chato, de isolamento, né? Mas de respeito, evitando as piadas, as anedotas, as lembranças que são constrangedoras, sempre num pensamento elevado, né? Sempre com alegria, sempre imaginando dar para aquele paciente, para aquela pessoa, a flor, né? O carinho. Né? Então esse é o papel. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto de velório. Não é questão de gostar. É a nossa caridade para aquele ser, para aquela pessoa que está num momento importante em sua jornada, que é o findado daquela existência para o retorno à pátria espiritual. Sepultamento, alguns espíritos, né, vão fazendo o cortejo, a espiritualidade atua de acordo com cada um. Por exemplo, no caso de Dimas, poderia até ficar um pouco mais de tempo aquela ligação que nós citamos, mas era sabido que em 2 horas ele estaria enterrado, então ele não merecia o sofrimento de ter o seu corpo enterrado e ainda ter uma ligação com ele. Mas quando formos ao cemitério, da mesma forma, o respeito, como ali existem muitos, né, espíritos que podem estar ligados ao seu corpo, né? Ainda tem sempre gente vindo, né? Esses órgãos vitais sempre tem um resíduo de energia que passa a ser alimento, né? Passa a ser uma fonte para espíritos que não conseguem absorver a energia de outra forma. Ou seja, em outras palavras, os espíritos inferiores podem vampirizar os órgãos daquele paciente, aquela pessoa que desencarnou. E não é interessante porque se tiver ligação, ele vai sentir a vibração, né? Aquele espírito, ele traz aquela vibração. Então, por exemplo, Dimas, ele foi sobre toda a proteção para que isso não ocorresse. Mas nos cemitérios podem ser, né, como por exemplo esse exemplo de uma jovem que vivia uma vida superficial, supérflua, não dava muito valor, né? E ela desencarnou por ocasião do parto. Né? Teve o parto, na verdade, não imediatamente, uma infecção puerperal e veio a desencarnar. Veja que o corpo dela está enterrado e ela ainda está com o cordão prateado, vivenciando as experiências, né, terríveis, né, da degeneração desse corpo com as larvas e assim por diante. Essa experiência nós vamos destacar. Ela é muito comum naquele que vai nas portas do suicídio, né? Porque o pensamento perturbado, angustiado do suicida impede a aproximação da espiritualidade para fazer todo esse procedimento, né? De proteção, de desligamento e tudo mais. O pensamento está muito conturbado, então impede
e faz com que ele possa experimentar essas experiências, né? Aqui é um outro exemplo de uma pessoa preocupada com o dinheiro, né? E ainda existe o pós-desencarne, né? Aquele nos dias que estão posteriores, né? Que está na Polônia. Aqui é para ilustrar o sofrimento de uma pessoa conhecedora do Espiritismo, trabalhadora do Espiritismo, mas que sofria as angústias dos apelos de sua esposa, que chorava, lamentava e pedia a presença dele. Então ele sentia, mesmo já sem ligação nenhuma, é o pensamento que viajava, né, e chegava até ele. Então o que é a recomendação, né? A gente, saudade vamos sentir, né? A tristeza é natural, mas a gente elevar o pensamento, saber que o nosso ente querido, ele retornou para a pátria, para onde também vamos retornar quando chegarmos à nossa hora, e que nós devemos agradecer, homenagear e desejar paz. Rapidamente, e deixando mais para a nossa parte do bate-papo, né? Alguns outros exemplos trazidos no Obreiros, né? Fábio, que era também espírita, né? Mas bem humilde, e que teve uma desencarnação bem suave. Ele teve o desligamento do cordão prateado apenas 1 hora depois, 2 horas depois que ele teve o desencarne. Teve o encontro com sua esposa no plano espiritual já no dia seguinte, ele muito bem, né? Pelo pensamento, né? E não era nada especial aos olhos materiais, né? Aqui o caso da irmã Albina, que era presbiteriana, né, evangélica. Uma coisa muito importante é que religião não carimba, não é passaporte para nenhum tratamento privilegiado. É o nosso pensamento, é a nossa conduta. Aqui eu vou só ilustrar que a dona Albina, em vez de ter o desencarne, ela teve uma moratória, né? Então as preces do seu netinho para a permanência, foi visto que era importante que ela permanecesse na Terra por mais tempo, para proteger a irmã, a filha dela, que estava grávida, né? Mas, assim, e o recado desta parte que nós estamos falando é exatamente dizer o seguinte: é justo nós fazermos os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas sempre emoldurados com a nossa confiança e fé de que o melhor vai acontecer. O melhor para um espírito que está desencarnando é ele desencarnar, é ele deixar as vestes que estão já doentes para retornar à pátria. Para alguns será permanecer. Então, respeitar. Aqui, nesses minutos finais, trazendo o exemplo do Cavalcante, né, que você veja aqui o pavor dele. Ele estava com muito medo de desencarnar, com medo do céu, do inferno. Ele tinha um pensamento, né, uma sensação de que tinha dívida com a sua esposa que o abandonou. A espiritualidade trouxe a esposa, ele identificou a esposa, pediu perdão, mas na verdade a esposa é que tinha a necessidade de pedir perdão para ele por ter abandonado. Veja só, ele se sentia culpado achando que tinha abandonado em casa para trabalhar na igreja, né? E quando ele começa então a falar com a esposa, ele estava no hospital, as pessoas que estavam perto, né, começou a dizer alucinação da morte, que é outro conceito, né, que existe, é exatamente quando ele começa a vislumbrar o que está acontecendo do lado. Ele via, inclusive, espíritos que vampirizavam pacientes do lado, né, por exemplo. E quando ela vai embora, quando ele clama, né, pela permanência dela, aí o padre que estava lá e o médico resolvem, né, apressar o processo de desencarne de Cavalcante. É a chamada eutanásia, né? E aí o recadinho que a gente dá é que a gente precisa respeitar. Nem prolongar uma vida que já está no seu desenlace, nem adiantar. No caso de Cavalcante, que trazia medo, que trazia angústia, era importante o passo a passo, a adaptação. Foi trazido a ex-esposa, daqui a pouco ia vir a sua mãe, ia haver o desligamento, quer dizer, aquele sofrimento, aquele paciente que está demorando um pouco mais no leito, e não é nada comparado ao sentimento, à emoção do espírito. Isso é que é importante. Então, quando ele faz a eutanásia, quando ele injeta o anestésico letal, há uma paralisação.
E isso faz com que o desencarne do Cavalcante fique alargado em 20 horas. Ou seja, ele permaneceu no corpo inerte por 20 horas para que houvesse, então, e também com muito sofrimento, com muita angústia. Então, nunca vale a pena querermos apressarmos os fenômenos que acontecem. E esse esclarecimento é de muita importância. E, finalizando nesse minutinho final, né, da dona Adelaide, que foi essa senhora devotada ao bem, a órfãos, né, a crianças, e que teve um desencarne lindo, né, foi acompanhada pelo próprio Bezerra de Menezes, e ela mesma participa do processo. É o exemplo do espírito que participa, que faz o desligamento, que entende tudo o que está acontecendo, e foi homenageada, né. Aí sim, o desligamento do cordão é sempre feito por um, né, auxiliar, né, o acompanhamento sereno, né, dos episódios que acontecem após o desenlace e o retorno, a homenagem que ela recebe, né, do plano espiritual, porque retornou para a sua pátria espiritual com o seu dever cumprido, né? E outras coisitas mais que nós podemos deixar agora para a parte de perguntas. Na hora. Muito bom, companheiro, muito bom mesmo. Altas reflexões importantíssimas a respeito da morte, do desencarne. E algumas perguntas muito interessantes aqui que nós tivemos no chat, né? Por exemplo, o Roberto Ribeiro, ele pergunta se o desencarne é mais complicado em regiões onde a energia é mais pesada. O que você teria a dizer? Muito bom. Na verdade, a parte mais complexa, né, se dá realmente na parte cerebral. Aqueles que estão, né, dos mais elementares, mais básicos, nesse processo técnico, né, ele é mais simples. Porque, na verdade, nós podemos ter desarranjos, condensações, né, patologias nestes campos, mas quando a pessoa, o paciente, a pessoa está desencarnando, os laços que prendem o espírito nessas regiões já estão muito enfraquecidos, de forma que, como imagine, algo que está segurando numa substância que está apodrecendo, né? Então ela está mais mole, né? Não é tão rígido com o processo. Então, são exatamente as ligações mais elevadas que são mais complexas, né? Muito embora possamos ter problemas, né, nessas outras áreas. Muito bom. E aí, a Brenda, ela pergunta, a Brenda, que inclusive é irmã da Bia que está com a gente aí, ela pergunta como o cultivo dos pensamentos e ações positivas podem influenciar nesse processo da desencarnação. Muito, 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 né? Os pensamentos é que vão estabelecer tudo. É claro que ninguém pode, né? Por exemplo, eu passo um dia participando de uma briga, né? Eu não tenho como estar bem no dia seguinte. Então, o status do pensamento é uma construção, né? Então, é muito importante o pensamento do desencarnante e o pensamento das coisas que ficam. Quando a gente tem, por exemplo, alguém que vai pelo suicídio, né, que é muito comum ainda no nosso planeta, o nosso pensamento de acolhimento em forma de prece costuma ser um grande lenitivo. Ele vai direto para a pessoa. Nós somos capazes de sentir fisicamente se houver uma entrega, né? Então, por isso que quando alguém está nesse processo, não é interessante fantasias dizendo que vai viver de qualquer jeito e que nada vai de nada. O pensamento é suave, sereno, sobre o que é a vida espiritual. O que é que acontece no desenlace? Costuma trazer muito conforto para a pessoa. Uma vez eu fui convidado, né, para ajudar um paciente no hospital que estava nessa situação. Gente, quando eu cheguei lá, ele tinha pavor no olhar. Estava parecendo aquele nosso personagem, Cavalcante, né, que nós ilustramos, mas pavor. E aí, o que acontecia? Ele tinha medo do inferno, né? Então, aquela questão angustiada, eu falei, fique tranquilo. Então, comecei a explicar o que estava acontecendo, o que é aquelas visões que ele estava tendo, o que é que aguardava. E aí o rosto dele foi ficando aliviando, ele foi, então,
confiando nos enfermeiros, médicos espirituais que se aproximavam, e em 2 horas ele desencarna. Porque o pensamento da pessoa fixa a terra, eu preciso ficar, costuma trazer sofrimento. Né? Então, sim, o pensamento é tudo. Né? É verdade. Então, como é que você diria que é a melhor maneira de preparar esse nosso pensamento durante a vida? Porque o pensamento ele não surge do nada, como você bem falou, né? Ele surge muito da maneira como a gente leva a vida e das ideias que construímos em nosso íntimo. Muito bom, excelente, né? E aí eu vou completar dizendo o seguinte, né? Por exemplo, por que que o suicida, ele fica com a imagem daquele ato que ele fez constante, pensamento? O que é que alguém que faz mal para o outro fica sentindo aquela dor, pensamento? E aí a resposta é, qual a melhor maneira de nos prepararmos para a morte? Vivendo espiritualmente. Então, quando nós educamos, é a mesma coisa. Quando a gente está com os nossos problemas e a gente sai daquele emaranhado de problemas nossos e passamos a ajudar alguém, aquela ajuda que a gente faz é uma potência imensa, capaz de neutralizar esses nossos pensamentos angustiosos. Se nós fizermos isso ao longo da vida, tentando colocar a espiritualidade, não é sendo fanático, não é sendo místico, não é se isolando, é vivendo em sociedade, mas um pensamento, buscando as coisas corretas, evitando participar de conchados, de jeitinho, de não sei o que mais lá, buscando as coisas corretas. Saber trabalhar o egoísmo, procurar ao máximo a questão da materialidade, né? Buscar a solidariedade, ajudar, estaremos com o pensamento alinhado. Não tem como. Aliás, o Dimas, né, com tantos problemas ali com a família, o grande problema do Dimas, no primeiro caso, era a família que clamava por ele. Foi a entrega dele durante a vida dele que permitiu toda aquela assistência, impedindo um sofrimento muito maior. Se der tempo, eu vou contar uma coisinha aqui do André Luiz com o Dimas para a gente falar sobre essa questão do pensamento. Sensacional, cara. A morte prepara a vida prepara a morte e vice-versa, né? Exato, A morte é exatamente. reflexo da vida. Isso é muito bom. E aí você acabou respondendo a pergunta do Pedro, que era sobre a melhor maneira de se preparar para a morte, mas você deixou um gancho muito bom para responder a de André Luiz. Falando em André Luiz, né? No xará dele ali. O amor muito apegado a quem está partindo pode prejudicar quem vai partir? Eu acrescentaria, como um amor muito apegado pode prejudicar quem vai partir? Ah, que pergunta maravilhosa, né? Veja só, o amor é um sentimento poderosíssimo que é diferente do sentimento de posse. Vamos supor que você tem um filho, né? E então o seu filho tem uma oportunidade de receber uma bolsa e passar um tempo nos Estados Unidos. Ele vai ficar longe de você. Mas pelo amor que a gente sente por ele, a gente vai querer, vai ficar feliz, porque ele está indo para os Estados Unidos e ele vai crescer profissionalmente, né? Então, não é o amor possessivo, mas tem aquele que não tolera e quer que ele fique do lado num sentimento egoísta, para que ele possa servir, né? Seja com carinho, seja com os cuidados. Então, o amor verdadeiro, ele não é possessivo. O amor, nós queremos o bem da pessoa, independente se ela está conosco ou não. Ele não tem essas questões da maternidade. Então, se eu sei que a pessoa ela está voltando para a pátria porque o tempo dela se esgotou aqui, né, não tem por que nós queremos de qualquer jeito fique com a gente. Isso é uma visão completamente egoísta. Eu faço um exemplo de alguém que está internado no UTI. Tem pessoas que têm uma programação, a dependendo da sua doença, fica 5 dias internado, fica outros 1 mês. Já vi pacientes com 3 meses internados na UTI. Ele tem o tempo necessário para a sua recuperação, não é? E quando ele recebe a alta, né, é interessante, ele quer sair da UTI. Mas durante a permanência da UTI, ele fez amizades com o enfermeiro, ele comeu naquele hospital, ele conversou, né, ele fez vínculos naquele setor. Isso não justifica a sua permanência na UTI. Quando esgota o tempo em que ele já está tratado, ele deve voltar para casa. Nós estamos internados no planeta Terra, nesse grande estágio, nesse grande hospital,
para tratarmos as nossas mazelas. E temos um tempo necessário para isso, para executar. Quando esse tempo se encerra, voltamos então. Não tem porquê a gente querer que ele permaneça, porque nós o amamos, porque criamos vínculos. Esses vínculos permanecerão. A verdadeira fé é o momento em que a gente entendeu se aprendemos ou não. A fé de que ele está voltando, não é uma suposição, não é uma hipótese, é uma certeza que isso vai acontecer. E somos capazes de nos ligar através de nossa prece. Então, toda vez que nós queremos, esse amor vem da falta do alto amor, vem da nossa insegurança. Nós precisamos aprender a termos o alto amor quando nós nos amamos verdadeiramente. Não dependemos do outro para sermos felizes. Estendemos e vamos desejar o melhor para ele. Muito bom, muito boa colocação. E aí eu me veio muito na mente uma pergunta. Por que a gente tem tão medo da morte? Se a gente ama. Eu acho que é uma pergunta essencial, né? Dentro do que você falou. É essencial. Porque é o seguinte, tudo que nós falamos não tira as forças que nos mantêm vivos. Nós temos, na nossa jornada, os 4 instintos básicos. O instinto da fome, o instinto do sexo para a procriação das espécies, o instinto da raiva, né? O instinto do medo, da raiva e do medo. Esses são os instintos básicos e têm os seus secundários, né? Então nós vamos, na nossa jornada, nos desfazendo das forças instintivas para ter a força do amor. Mas a da permanência na Terra, ele é muito forte, ele é essencial. Porque senão a gente faria uma exposição, senão a gente comia de tudo de qualquer jeito, senão a gente faria exposto aos riscos. A gente tem medo da morte para nos preservar. Isso é algo muito forte, um instinto que vai estar presente. Então é natural sentirmos medo, sentirmos angústias. É um processo transicional. O importante é que não transformemos esse medo em uma angústia segura. Qual é a sugestão que a gente faz para aquele que sabe que está num processo de despedida ou que convive com alguém que está assim? Leituras edificantes. Pegue a obra de André Luiz, leia sobre a realidade espiritual, permita que aquelas informações, que aquelas imagens que nós criamos com o nosso pensamento nos tragam essa tranquilidade para lutar contra uma coisa que é natural, chamada instinto de sobrevivência. É saber diferenciar, né? Reconhecer o que é instinto em mim e reconhecer o que é o medo que eu absolvo, né? Das minhas experiências que me paralisam. Muito bom. E aí, dentro dessa sua fala, você ia falar alguma coisa? Desculpa, acabei de cortar. Não, imagina. E até dizer o seguinte, por exemplo, você de repente está com algum problema de saúde por uma escolha equivocada, né? Digamos, fumou muito e teve um problema pulmonar. A gente fica até com medo de ir para o médico, né? Mas a gente sabe que atravessando ali a gente vai ter um tratamento e quem sabe até recupere aquele dano que a gente fez pelas nossas escolhas. Então é isso, a gente às vezes tem um medo da consequência, a gente sabe dos nossos problemas, das nossas escolhas mentais, o que é que, poxa, se André Luiz foi para um umbral, meu Deus, e aí, eu vou fazer o quê, né? Então um pensamento normal que pode acontecer. Mas da mesma forma que o paciente enfrenta e vai para o hospital para ter o tratamento, a espiritualidade sabe das nossas falhas, da nossa fase, não vai negar o nosso amparo. André Luiz foi amparado depois de quase 9 anos na região umbralínica, quando ele então faz a prece e pede auxílio ao Pai. Então isso a gente pode fazer a qualquer tempo, né, verdadeiramente. E aí, dentro dessa fala maravilhosa, surge a pergunta da Suzana Loureiro, que eu achei muito importante. Ela pergunta para você: quando o espírito tem conhecimento da doutrina, quanto tempo ele dorme após o desencarne, né? Então, quando você já tem esse conhecimento da doutrina, como é que isso pode ajudar? Perfeito. O conhecimento, sem dúvida, auxilia, né? Porque você sabe o que está acontecendo e reconhece, não é aquela coisa novidade, né? O conhecimento ajuda. Mas mais importante é o nosso pensamento mesmo, né? Então, se eu tenho conhecimento, mas eu fiz opções equivocadas, eu tenho muito apego à matéria,
Eu tenho muita situação, então, quer dizer, apesar do conhecimento, essa parte ela vai dificultar. Nós pegamos aqui alguns exemplos. Então, Dimas tinha conhecimento, Fábio tinha conhecimento, mas um teve entrega ao processo simples, não tinha apego, era lindo. Aliás, eu convido todos vocês a lerem o livro Obreiros de Vida Eterna, e tem um capítulo que fala sobre a vida de Fábio. Simples, uma casa humilde, mas repleta de luz, uma família feliz, uma família serena, e que vai passar por esse processo tranquilo. Então, o conhecimento ajuda, né, não há dúvida nenhuma, mas o principal é realmente o nosso estado, né, o quanto que a gente viveu realmente para o próximo, em desapego. Né. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais orgulho, quanto mais egoísmo, mais difícil, sem dúvida. É importante dizer isso, que a maioria dos desencarnantes na Terra, a maioria, sofre. Ela tem um processo, tem uma passagem pela religião umbralínica, porque são essas questões, né, que vão povoar. Agora, ai meu Deus, então isso vai acontecer comigo? Não, não é isso. Então, é vivenciar, é tentar trabalhar esse apego à matéria, é tentar ser mais solidário, mais compreensivo, menos intolerante, menos inflexível, menos exigente. Quanto mais a gente trabalha para o outro, mais a gente tem uma suavidade. Então, não tem como responder a pergunta de dias, porque é muito variável de pessoa para pessoa, realmente. Quanto mais a gente desapega, mais a gente se liberta. Com certeza. E aí me vem uma pergunta à mente de como é que a morte te ajuda a compreender o sentido da vida e como a doutrina espírita te auxilia nesse processo. Perfeito, né? Ela mostra exatamente o seguinte, que nós temos a morte, nada mais é do que a oportunidade de dar cabo a um processo em que a gente vem para um novo ciclo. Se nós vivêssemos sem desencarnar, apenas nós demoraríamos demais o processo de evolução. Nós podemos dar saltos a cada processo de encarnação. Muitos de nós, quando adoecemos, quando nós nos aproximamos de um lance como esse, nós dilatamos as percepções espirituais e estas verdades que estão dispostas a todos nós se tornam muito verdadeiras, porque nós sentimos. Não é o que eu assisti um filme, não é porque eu li. Ela nos aproxima disso. E alguns, inclusive, têm a experiência de quase morte, né? Então ela tem essa experiência e tem a possibilidade de voltar, dando esses ensinamentos na prática. Então, vai abrindo os olhos de que a vida não é só isso. Se eu não tenho um fim, se eu não tenho um objetivo, então eu vou vivendo. Por que que Jesus fala que é difícil o rico ter o processo de evolução? Pelos prazeres e que tem acesso. Então, eu vou vivendo só aquilo. Não quer dizer que o rico vai ter uma morte difícil, absolutamente, porque é o pensamento que ele fez do seu capital, o que ele fez daquilo que foi dado em suas mãos. Mas dizendo que a vida pura e simplesmente na matéria, nos afasta dessas questões e a gente tem penalidade. Então a morte vem para essa reflexão, que existe um ponto para a retomada. Né? Perfeito, perfeito. E aí, uma última pergunta que nós temos aqui foi da Lúcia Catabriga, nossa querida amiga. Quando você falou do velório, aí ela veio com essa pergunta maravilhosa. O uso de música suave no velório pode ajudar ao espírito em processos de desenlace? Ai, que maravilha. Sim, né? Sim. A música, ela tem um efeito físico, né? Já demonstrado, inclusive, com experiências, né, de física quântica. Ela tem um efeito físico para a gente. Se eu começo a escutar músicas mais elevadas, né, músicas clássicas, new age, harmônicas, elas tendem a harmonizar o nosso líquido, os líquidos corporais, e nesse ambiente de velório, sim, as pessoas que estão. Então, ela serena, né? Então, nós fazemos a recomendação, não do ponto de vista de ritual, né? Porque você pode fazer um velório maravilhoso, em silêncio, sem qualquer tipo de coisa, mas a música suave, ela ajuda sim, né? Você pode colocar, ela convida as pessoas, inclusive, e favorece, né, esse ambiente, então nós recomendamos. E já que estamos indo para o final, vou então, você tem mais um minutinho? Então, Fica à aquele exemplo... vontade, já emenda as considerações finais aí, conta essa história, fica à vontade.
Perfeito. Então, eu falo da questão que eu acho muito interessante, né? Quando o André Luiz vai se preparando para o desencarne de Dimas, e ele vê toda aquela preparação, né, em torno dele, todo o cuidado, todo o processo. Aí ele faz uma pergunta assim, né? Dimas, ele é um completista? Completista é aquele que vive a quantidade de anos que foi programado para a sua existência, né? Então, foi programado para 50 anos, viveu os 50 anos. Ele faz essa pergunta porque sabemos que André Luiz não era um completista, né? Ele desencarnou 8, 9 anos antes, por causa de suas escolhas, e o fez com que ele fosse para a região umbralínica durante esse período, né? Então, ele faz essa pergunta, e aí Jerônimo, muito naturalmente, fala assim, não, ele não é completista, ele está desencarnando antes do tempo. E aí, imediatamente, André Luiz fala assim, nossa, mas, poxa, que diferença, né? Mas eu não tive essa assistência, né? Assim, qual é a razão para ele ter tanta... E aí ele começa a dizer, né, que ele está voltando para onde esperava antes do tempo, porque ele teve muitas noites mal dormidas, porque ele teve desnutrição, porque ele teve impacto de muitas pessoas com problemas, ele teve uma vida devotada ao próximo, né, de trabalho em si. Então estava voltando antes. E por esta razão ele tinha muitas pessoas gratas a ele, né, e toda a assistência de merecimento de que ele era portador. E na mesma hora, André Luiz se constrange, né, porque ele lembra das facilidades que ele teve na existência. André Luiz é maravilhoso, que é um espírito esclarecido, um espírito de luz, e que entrega para a gente um tesouro. A medicina ainda vai estudar com mais profundidade o compêndio, né, que ele faz através da psicografia de Chico Xavier, e que ele mostra até as falhas dele para nos ajudar, para que nós possamos ter uma vida de mais realmente entrega, para que a gente não seja tolo de vivenciar apenas as questões materiais, perdendo esta grande oportunidade de estarmos em volta de pessoas importantes na nossa história. A chance que temos de estabelecer laços de amor para pessoas difíceis, que provavelmente podemos ter feito algo errado numa experiência anterior, a possibilidade de domarmos os nossos vícios, as nossas tendências que algemam, a possibilidade de dilatar as nossas capacidades, as nossas possibilidades espirituais. Quando a morte chegar, simplesmente o nosso estágio é findado. E será bom a gente ter entregue ao nosso Criador, está aqui os talentos multiplicados, está aqui as conquistas que fizemos, os laços que foram criados, o amor, a caridade que nós fizemos na existência. Maravilhoso, muito bom esse recado final, de verdade. Surgiu mais uma última pergunta aqui, se você tiver afim, Claro. da Alcione Lobato, acho que tem a ver com a sua fala. Ela pergunta se algumas pessoas dizem que gostariam de morrer dormindo. A passagem dessa forma é garantida de um desencarne mais tranquilo? É garantia da sua opinião? Normalmente, essas mortes, né, como se fosse um sonho, normalmente elas são assim, né? Não dá para se generalizar, mas é dito mesmo. Uma dica que eu digo, né, por acompanhar algumas pessoas, é a gente evitar aqueles tratamentos a qualquer custo. Nós já temos um diagnóstico, já temos um prognóstico, e a gente quer submeter a cirurgias novas e não sei o quê, e leva para São Paulo, e leva para não sei quanto, de qualquer jeito, né? Não é o abandono que é diferente, a gente proporcionar o conforto e o melhor tratamento acessível, mas o desespero, a de qualquer custo, e fazer, normalmente isso traz problemas. Às vezes a gente tem assim uma pessoa, nossa, teve uma morte tão rápida, tão súbita, pois ele mereceu exatamente essa morte, sem esse sofrimento, sem essa angústia. Cada um, veja, Cavalcante precisava passar mais tempo no hospital, era importante para ele. Aquele mês, aquele ano do paciente em coma, para ele é importante, porque quando ele deixa vestes carnais, ele pode passar décadas na região umbralínica, naquele estado de pensamento. Então é um processo, né? Então eu aproveito para fazer esse leque, né? Mas dizer que normalmente sim, quando a pessoa está assim, a afeição às vezes transmite, sabe, a serenidade do espírito desencarnante, ou a afeição naquele corpo que está inerte, né? E uma dica também, né? Por exemplo, quando for a opção por crematório, né? Por cremação, é importante
que a gente respeite um período, né, de 48 horas, exatamente porque a gente não sabe o quanto que o espírito está ligado ao corpo. Né? E a experiência, né, do fogo em chamas, né? Se o espírito estiver ligado àquele corpo, ele pode sentir aquelas sensações. Né? Claro que se ele não merece, a espiritualidade vai atuar, vai fazer um desligamento antes, né, da acontecer, mas é importante que não seja, como em alguns países, a cremação logo de imediato, a pessoa desencarnou e já passa para o processo crematório. Pode trazer problema, dor, sofrimento. Né? Então, essa dica de respeitar o período. Não sou contra a cremação, muito pelo contrário, né? Não tem essa, mas fazemos essa recomendação de esperar o tempo e podermos envolver, né, o nosso querido parente, amigo, com as preces, né, e boas vibrações. Fechou então, amigo. Recadinho final aí para a galera sobre o tema. O que você gostaria de dizer do coração para todos? Que as palavras ditas, elas sejam de confortos, né, para não se concentrar nas questões negativas. Todos nós estamos no limite da nossa vida. Nós vamos fazer a escolha. Se eu tenho uma dieta saudável, eu vou ter mais chances de saúde. Se eu faço atividade física, eu tenho mais possibilidade de ter um corpo mais saudável, né? Se eu submeto o meu corpo a venenos, a tóxicos, eu tenho facilidade. Se eu submeto a minha vida às questões espirituais, eu vou ter um desenlace normal. A gente conquista isso com a gente. Aproxime-se, momento, nós estamos juntos agora, né? Pela conexão, proporcionando momentos de reflexão, em vez de estarmos assistindo uma briga de luta, em vez de a gente estar assistindo um programa policial, em vez de darmos o nosso pensamento destinos que são desagregadores, né? Propiciar momentos como esse. A casa espírita, o trabalho, busque o auxílio ao próximo, saiamos do nosso egoísmo, né? Para que a nossa vida seja realmente um palco de realizações. Mas muito obrigado pela atenção, adorei. Obrigado a Bia, a você, Denise. Muito obrigado mesmo, um carinho especial. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Para aqueles que chegaram depois, sintam-se à vontade para assistir tudo mais uma vez que vai ficar salvo. E para você que vai assistir depois, um beijo também. Muito obrigado, gente. Nos vemos na semana que vem em mais um Spirited. Abraços e beijos.